Queridos irmãos, graça e paz. Bom nós estarmos aqui nessa quinta-feira, nosso momento de estudo bíblico, estudo doutrinário, aprendendo mais da palavra do nosso Deus, rogando ao Senhor que Ele nos dê a graça de compreendermos a cada dia mais a sua palavra, a sua lei, e naturalmente sermos abençoados e abençoadores através das nossas vidas, com os nossos atos, com o nosso caminhar. Queridos, nós vamos retomar o tópico que nós paramos, mas antes de abrir o texto, eu queria... Volta àquela primeira imagem lá, Milka, por favor. Isso, coloca lá no final. Isso. A gente deu uma pausa, né, irmãos, nesse slide, porque nós estávamos com os cânticos projetando lá, não é? Mas a ideia é que realmente a gente fique sempre com essa imagem na nossa mente. Eu até acredito que devo intensificar isso, tratando até nos domingos à noite também, para que mais pessoas tomem conhecimento e comecem a digerir, a refletir sobre essa ideia, no sentido de que nós precisamos entender, não é, a função, o papel dessa metáfora que a gente está utilizando da treliça e da videira. Não é? Essa é a temática que a gente desde o ano passado tem estudado, tem pensado um pouco, e temos começado já nesse ano de 2021 a implementar algumas coisas que outrora talvez nós não fizéssemos e, de uma certa maneira, revisar ou reviver aquilo que, de uma certa maneira, nós já implementamos, mesmo sem ter tido o conhecimento direto, objetivo da temática, não é? Ou da literatura que nós temos trabalhado. Digo isso, irmãos, porque à medida que a gente vai lendo, que a gente vai estudando, que a gente vai se debruçando diante do material que nós temos pensado sobre ele, nós temos percebido, queridos, que algumas coisas nós já vínhamos observando, já vínhamos praticando, no que diz respeito, por exemplo, ao treinamento de liderança, a homogeneidade de pensamentos que nós devemos naturalmente ter, principalmente daqueles que fazem parte da docência da igreja, do ensino da igreja, essa harmonia tão necessária e tão fundamental que ajuda a liderança entre si mesmo e ajuda e beneficia a própria igreja, porque ela não tem que lidar com pensamentos e ideias antagônicas daquilo que naturalmente a própria denominação acredita e professa, né? Então isso é um ponto que de uma certa maneira nós já vínhamos trabalhando e sempre temos trabalhado, não é? Então, irmãos, a ideia está lá. O que é a treliça ali na imagem que nós temos? A treliça é aquela armação de ferro, não é? Ou de madeira, se porventura tiver uma outra imagem. O que é a videira? A videira são os ramos. A videira, e aí isso é uma metáfora para dizer que a treliça é toda a parte organizacional da igreja, é toda a parte estrutural da igreja, são todos os programas da igreja, todos os ministérios da igreja, como eles se dividem, como eles se harmonizam, mas eles existem apenas como um meio de sustentar a videira. Propósito maior é o crescimento da videira e não da treliça. E aí a videira a gente tem visto que são aqueles que numericamente vão sendo inseridos e incorporados à vida da igreja, e aqueles que já incorporados crescem em maturidade e em piedade cristã, né? Então essa é a dinâmica. Gravem isso na mente, irmãos. Essa imagem precisa impregnar na minha mente e na sua mente,
né? Lá está a treliça é a SAF, é a UPH, são os jovens, os adolescentes, o departamento infantil, os cultos oficiais da igreja, a arrecadação de dízimo, de ofertas, essa estrutura, isso tudo faz parte da treliça. Mas elas existem apenas para que a videira possa se expandir, a videira possa crescer. Numericamente, sejamos instrumentos para a glória de Deus e, naturalmente, vejamos outras pessoas sendo inseridas nessa videira e, ao mesmo tempo, em maturidade, em crescimento, em amadurecimento, nós possamos ver também essa expansão. Tá bom? Então, vamos retomar o que nós trabalhamos um pouco na semana passada, e eu quero que os irmãos abram lá em Atos, capítulo de número 20, porque esse é o texto que nós temos usado aqui por base para pensarmos um pouquinho sobre essa questão da igreja, não é? Que é o que nós temos pensado aí um pouquinho, não especificamente em relação à igreja, mas a compreensão que nós temos sobre o trabalho pastoral. Atos 20, versículo de número 28. Atos 20, 28. Vamos ler juntos? Atendei por vós e por todo o rebanho. Vamos lá, irmãos, Atos 20, 28. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ela comprou com o seu próprio sangue. A gente vem, irmãos, numa caminhada construtiva de alguns princípios básicos. E o primeiro princípio básico que a gente tem trabalhado e pensado é que discípulos, eles são verdadeiramente discípulos à medida que eles fazem outros discípulos para Jesus. Essa é a premissa fundamental, básica de todo esse nosso estudo. Ao final de toda esta caminhada, o que é que precisa ficar na minha mente e na sua mente? É que outros discípulos para Cristo são feitos por discípulos, ou por aqueles que já são chamados discípulos de Jesus. Então, essa é a premissa básica, fundamental do nosso estudo. Se nós entendermos esta verdade, ficará mais fácil nós digerirmos os outros conceitos. Dentre eles, aí Milka pode voltar para aquela imagem lá, aquele que nós temos pensado agora numa etapa intermediária da nossa caminhada, que é relacionada à figura do pastor, não é? Ao papel do pastor. Por que é importante, irmãos, a gente pensar sobre essa questão? Porque, com muita frequência, nós, membros da igreja, e aí eu não estou falando objetivamente da minha pessoa, mas aí a gente precisa entender o título de pastor, tá certo? Porque hoje sou eu, amanhã pode ser outro, e assim sucessivamente, mas o que a gente precisa entender é, não, como membros, não transferir ou não terceirizar aquilo que é responsabilidade minha ou nossa, como discípulos de Cristo, para o pastor, para os pastores. Esse é o ponto que nós, então, estamos aqui a ponderar, certo? E aí Milka projetou lá 3 imagens, né? 3 imagens, deixa eu me tirar aqui para facilitar a minha visualização lá. Mas consta lá 3 imagens
Aliás, consta lá uma imagem com 3 perfis de pastores diferentes. A gente começou isso, introduziu isso na semana passada. Por que a gente introduziu então ou por que a gente está projetando aí essa imagem? Porque essa imagem ela é fruto do nosso estudo temático sobre o tema porque os sermões de domingo são necessários, mas não suficientes. Esse é o ponto básico, irmãos. Os sermões de domingo, eles são essenciais, são fundamentais, são importantes, mas não são suficientes. Quando cita lá domingo, algumas questões eu preciso mencionar para os irmãos. Primeiro, porque é o dia do Senhor. E se é o dia do Senhor, é o dia que nós investimos o nosso tempo para buscar ao Senhor, sua palavra, em oração, em vida congregacional. Segundo, porque na América, não é? Como é também sinônimo de Estados Unidos, na própria Europa, há uma cultura de que o domingo é justamente aquele dia em que há atividades na igreja, em que o pastor ele orienta o seu rebanho e segue-se uma semana onde os membros poderão vivenciar aquela pregação, aqueles ensinos feitos no domingo. Eu partilhei com algumas pessoas já que nos Estados Unidos há igrejas que elas não têm atividades formais como nós temos aqui, terça, quinta, durante a semana. E nem há o domingo à noite. O culto central para a gente brasileiro é o domingo à noite. É o culto mais frequentado, é o culto onde a gente demonstra ainda uma vinculação com a igreja, porque às vezes nós temos pessoas que não vêm, nunca vieram, não é porque não vêm num dado momento, é porque nunca vieram desde que se tornaram membros da igreja. Nunca vieram a uma terça, nunca vieram a uma quinta, nunca vieram a uma EBD, mas vêm frequentemente no domingo à noite. Isso é uma questão cultural. Já lá nos Estados Unidos, algumas igrejas nos Estados Unidos, na própria Europa, a programação central deles é no domingo de manhã. Então eles vão, tem um culto, tem escola dominical muitas vezes, aquela parte do ensino, depois já segue um almoço. Então eles praticamente passam meio expediente ou mais lá na vida congregacional, quando retornam para casa às 3, 4 horas da tarde. Aí à noite já não vem mais para atividades. Mas é uma questão cultural. Nós não temos essa cultura aqui no Brasil. Não adianta a gente querer implementar isso porque não funciona. Há questões, irmãos, que são culturais e não princípios. E a gente precisa também ter essa maturidade para discernir esses pontos. Mas o que eu quero enfatizar, queridos irmãos, é que você vindo terça, vindo quinta, vindo domingo de manhã e vindo domingo à noite, ouvindo sermões em todos esses 4 cultos, ainda não é o suficiente para a sua vida cristã. Essa é a questão. Mesmo que nós estejamos presencialmente presentes, acompanhando todas as atividades formais da igreja, elas ainda não são suficientes para a nossa vida cristã. O que é que falta? Falta o cultivo, a manutenção, a perseverança da nossa vida devocional a sós com Deus, da leitura da palavra e da oração. Até porque é insuficiente ou é mínimo o tempo que nós passamos juntos, o tempo que nós passamos reunidos. Eu, no começo da pandemia, não sei se os irmãos se lembram, mas eu cheguei a fazer uma promessa aqui na igreja, que os cultos iam até 7h30, de 6 às 7h30 da noite. E até procurei cumprir durante um certo período. Dei uma compactada na liturgia e a gente fez isso. Mas aí depois eu fiquei a refletir, por que eu tenho que pregar um sermão mais curto?
Por que é que eu tenho que fazer uma liturgia mais curta? Por que é que o indivíduo não pode passar 2 horas num culto, se em contrapartida ele passa 3, 4 horas num pedal? Ele passa 3, 4 horas assistindo um filme. Ele passa 3, 4 horas exposto a diversas atividades extra-trabalho. Por que é que eu vou, então, na igreja ter que ser uma coisa mais compacta? Foi num período inicial, onde realmente a maioria da igreja estava contida em sua casa, mas depois que as porteiras se abriram, né? E que de uma certa maneira a gente enfrentou o medo da Covid-19, a gente desenvolve as nossas outras atividades, inclusive investindo uma gama de tempo muito grande. E por que é que para o culto eu tenho que ser compacto, tenho que ser breve, tenho que ser curto, eu não posso me prolongar, eu não posso compor uma liturgia com todos os seus ingredientes, porque a gente precisa voltar rapidamente para casa, senão pega a Covid. É só pegar a Covid na igreja, só pega a Covid no culto, nas mais diversas atividades, inclusive onde nós ficamos sem máscaras, e com um contato muito mais próximo, nós não pegamos, mas na igreja a gente pega. Não é? Então, é justificativa, irmãos, para a nossa falta de sede, de desejo, de anelo, de prazer no culto congregacional. E isso é evidência da nossa frieza espiritual, da nossa apatia espiritual. Quem assistiu às conferências da Igreja de Pinheiros, né, sobre avivamento, viu que uma das marcas do verdadeiro avivamento é o prazer, é o deleite que os crentes têm no culto congregacional, em ouvir a exposição da palavra de Deus. É claro, queridos irmãos, que com isso eu não estou dizendo que nós não temos que ter lazer. Isso é o extremo também. Esse é o outro extremo. Eu me lembro de uma pessoa que uma vez chegou para mim e disse assim: rapaz, fulano é tão espiritual que até dorme de paletó. Eu digo, espiritualidade é dormir de paletó? E se o indivíduo estiver dormindo nu? Ele está sendo um profano, um diabólico. Né? Então, como alguns movimentos, né, que acham que você não pode ir a uma praia, você não pode desfrutar das belezas e riquezas que Deus mesmo criou para usufruto do homem. Não, então não é isso. A gente pode, a gente tem tempo. Agora a gente precisa equacionar o nosso tempo. Nem muito uma coisa, e não tendo outra, e o contrário também. Então, a gente tem culto, a gente tem reunião, a gente tem programação, mas a gente tem que ter diversão também, a gente tem que ter descontração. A vida cristã, irmãos, é uma vida de alegria, de felicidade, de sorriso no rosto. Se enganam aqueles que pensam que a vida cristã é uma vida carrancuda, amarga, azeda, o tempo inteiro fechado, indiferente a uma diversão, a uma brincadeira, a um sorriso, a uma descontração. Não é. Agora, claro que há momentos para que a gente faça todas essas coisas. Então, irmãos, é necessário que nós entendamos a importância da nossa vida devocional atrelada à nossa vida congregacional. Uma coisa está conectada diretamente à outra. Então, se o sermão do domingo à noite, ele é importante, mas não suficiente, faz-se necessário nós buscarmos a Deus na privacidade e particularidade da nossa vida. E aí a gente tem lá, né, as culturas de perfis de pastor que foram desenvolvidas e que a gente precisa resgatar, aquela que mais se aproxima ao que Paulo falou aqui: pastoreiem o rebanho sobre o qual Deus os constituiu bispos e pastores. Pastor clérigo, não é? O pastor é o quê? Pregador e provedor de serviços. O domingo é um culto de adoração. Fora do domingo, cultos ocasionais. Cuidado pastoral por aconselhamento e visitação.
A igreja é como uma loja de esquina com um só empregado, tende a resultar em consumidores em modo de manutenção. Então, essa é a ideia, irmãos, do pastor como um funcionário empregado da igreja. E como todas as atribuições pastorais pelas quais Paulo falou aqui, elas se limitam e são de total responsabilidade do pastor ordenado e dedicação integral. Então essa é a ideia, irmãos. Aí os membros, né, eles aí o cuidado pastoral, esse é o ponto que eu queria chamar a atenção dos irmãos. Aconselhamento e visitação. Aí no dia que o pastor não visita todos os membros, porque ele não consegue fazê-lo, como é que fica a situação? Entendem a razão pela qual muitos às vezes são insatisfeitos com a liderança da igreja, com o pastor? É porque tem a visão lá de que o pastor é um pregador e provedor de serviços. No ponto aqui, uma loja de esquina com só um empregado. Ou seja, há 100, cento e tantas pessoas que estão aqui apenas com um empregado que deve atender a todas as demandas desses consumidores. Pastor, aí vem, né, a década de 70 em diante, né, com o movimento de crescimento de igreja, se desenvolveu a ideia de que o pastor é muito mais do que um pastor, do que um pregador, é um executivo, é um gerente, né? Aí tem lá, o pastor é um pastor e gerente. O domingo, né, é uma reunião atrativa, e aí não é mais ideia de um culto formal, é uma reunião espontânea, atrativa, desconstruída, né? Vocês percebem que algumas igrejas hoje até mudaram o formato da sua estrutura física para que ele se torne mais empático ao não crente, não é? Fora do domingo, gama de eventos e programas, né? Cuidado pastoral, esse aí se dá pelos pequenos grupos, né? A igreja é como o quê? Uma loja de departamentos com inúmeros empregados e tende a resultar em consumidores em modo de crescimento. Aí para onde é que nós queremos ir, irmãos? Pastor como treinador, como coach, é isso? Não. Pastor como um treinador no sentido bíblico, não como coach lá. O pastor é pregador e treinador. O domingo à noite, irmãos, reunião de discípulos adoradores com o seu Senhor. Percebem a mudança? O domingo não é uma reunião atrativa, o domingo é uma reunião de discípulos adoradores com o seu Senhor. O culto não é uma apresentação. O pregador e o louvor não estão aqui para exibição, estão aqui para mediação ou para serem fomentadores. Deixa eu até mudar esse termo mediação para não pensar que a gente media alguma coisa. Apenas para fomentar aquilo que cada indivíduo deve fazer quando chega ao culto: adorar a Deus, prestar a sua oferta ao Senhor. Cuidado pastoral se dá como? Aliás, fora do domingo. Aí olha aí, irmãos, o grande ponto. Fora do domingo, discípulos alcançam outras pessoas para fazerem discípulos. Esse é o ponto-chave. Fora do domingo, você está lá no seu trabalho, você está lá nas suas atividades estudantis, você está lá no seu lazer, você está lá entre a sua família. Qual é o seu dever? Fazer discípulos para Jesus. A igreja é como o quê? Uma equipe com um técnico e um capitão ativo, né? Quem é o capitão lá? Vamos interpretar, né? Quem é o técnico, irmãos? O pastor é o treinador. Quem é o capitão? Quem é que comanda a igreja? Quem é que dá os rumos da igreja? Tende a resultar em quê? Discípulos em modo de missão. Então, irmãos, se a gente não cumprir esse modelo terceiro ali, se a gente ficar estagnado no 1 ou no 2, a gente vai ter coisas razoavelmente boas, mas o nosso alcance como igreja não será tão eficaz, eficiente, como se nós estivéssemos no terceiro modelo, certo? Dúvidas aqui, irmãos?
algum comentário? Então vamos pensar um pouquinho sobre algumas frases aqui importantes. Primeiro, irmãos, sermões são necessários, mas não são tudo o que é necessário. Sejamos bastante claros. A pregação de exposições bíblicas poderosas, fiéis e convincentes é vital e necessária à vida e ao crescimento de nossas congregações. O sermão é uma chamada à ação, é onde toda a congregação pode se alimentar conjuntamente da palavra de Deus e ser desafiada, consolada e edificada. Irmãos, é importante ou não o sermão dos domingos? É sim. O sermão do domingo, como disse aqui, é uma chamada à ação, ou seja, é ouvir o que Deus quer das nossas vidas e pôr em prática durante a semana que nós estamos a iniciá-la. Então, é importante e precisa-se ter zelo, ter esmero, ter dedicação, ter excelência na exposição da palavra do Senhor. Agora, dizer que os sermões, neste sentido, exposições da Bíblia, só abrir um parêntese aqui, né? O que é que a gente quer dizer com isso, irmãos, quando a gente fala de exposições da Bíblia? O que é que a gente quer dizer com isso? Falem aí. Como é? Tira a máscara para ele. Isso. Exato. A ideia é basicamente essa, Saren. É dizer o que Deus quer que diga. Esse é um conceito, irmãos, que a gente precisa entender do que é exposição bíblica. É dizer o que Deus quer que seja dito. Pastor, em todo sermão não é assim, não? É não, irmãos. Há muitos sermões que são ditas palavras que nós queremos ouvir. Palavras que são ditas que massageiam e alimentam o nosso eu. E não necessariamente aquilo que Deus quer que nós ouçamos. Então, quando a gente fala em exposição bíblica ou em pregação, a gente precisa entender que pregação é Deus falar aquilo que Ele quer falar à sua igreja, ao seu povo. O pregador é um mero instrumento, canal, via, nada mais do que isso. Nada mais do que isso. Infelizmente, nós somos criadores, construtores de ídolos. E aí a gente constrói, ídolos e pregadores e cantores, que nós às vezes até idolatramos. Mas na verdade o pregador é apenas um canal, uma via, um instrumento nas mãos de Deus para que a palavra de Deus seja comunicada, seja proclamada à sua igreja. Então, queridos, quando nós dizemos que sermões são necessários, mas não suficientes, nós estamos justamente ressaltando a necessidade, a importância do cultivo da nossa vida devocional e da vivência, lá, irmãos, discípulos em modo de missão, e da vivência da nossa missão no nosso cotidiano. Esse é o ponto, irmãos. Eu tenho dito e enfatizado aqui que nós iremos e continuaremos promovendo atividades de cunho evangelístico. Mas vocês chegarem para mim, me convencerem
que podem viver de segunda a sábado, de todo jeito, lá no trabalho, lá entre a família, e chegar numa noite, no meio da rua, fazer um culto, você cumpriu a sua missão de evangelizar? Você chegar numa vez perdida, quando a gente faz um avanço missionário, e passar o dia lá no Serrote, ou lá em Sumé, ou em Serra Branca, ou aqui em Monteiro, e cumpriu a sua missão? É a gente querer descarregar o peso da nossa consciência que nos acusa continuamente, dizendo que nós não estamos cumprindo a nossa missão. A igreja, institucionalmente, ela tem que fazer as suas atividades de cunho evangelístico. Mas isso se dá de modo natural. O crescimento da igreja se dá de forma natural, não forçadamente. Por quê? Porque os membros da igreja estão no dia a dia espalhados em toda a cidade com o propósito de cumprirem a sua missão, fazer discípulos para Jesus. O local do ministério da palavra, queridos irmãos, é necessariamente público. E aqui a gente tem um exemplo de um grande pregador, de um grande teólogo chamado Richard Baxter. Inclusive tem um livro clássico dele, lido pelos pastores no processo de formação acadêmica, chamado O Pastor Aprovado. E Richard Baxter é um exemplo, no sentido de que ele tinha esse esmero, essa dedicação da proclamação da palavra e via de fato o púlpito como a tarefa principal do pastor. Mas em contrapartida, a informalidade, ela proporcionava aos crentes compartilharem aquilo que aprenderam no domingo, nos sermões. Eu disse ontem aqui, nós estávamos numa reunião com a liderança, com os departamentos internos da igreja, e eu falava, quem disse, irmãos, que nós, para testemunharmos de Cristo, nós precisamos de um culto? Quem disse que eu não posso estar com uma série de amigos descrentes num churrasco e testemunhar de Cristo para eles? Quem disse que eu não posso estar num grupo de pessoas onde nós nos propomos a fazer um pedal e testemunhar de Cristo para eles? Quem disse que você, num domingo, quando alguém da sua família lhe convida, né, Nicélio, para ir lá no sítio comer uma galinha capoeira, Edson, e você, naquele momento ali, não testemunha de Cristo para essa pessoa, ou para essas pessoas? A informalidade, queridos irmãos, não significa que nós deixamos de ser crentes, de ser discípulos de Jesus. E aí parece que nós chegamos a essa ideia. Quando chega aqui na igreja, a gente veste a roupa de crente. A gente veste a roupa de discípulo. Quando nós saímos daqui, nós tiramos a roupa de discípulo. E aí somos tão gananciosos e avarentos nos negócios como os ímpios são. Somos tão insensíveis e indiferentes na vivência e doação para com o próximo, como os ímpios muitas vezes são. Então, aqui, irmãos, o ponto é aquilo que nós fazemos quando saímos daqui, como nós vivemos no sentido de cumprir a nossa missão de fazer discípulo para Jesus. O que é que nós devemos fazer hoje? Nós devemos fazer um exame,
Preste bem atenção nisso, irmãos. Nós devemos fazer um exame honesto de todos os programas, que foi que a gente fez ontem, irmã Sônia, Eliane, Nicélio, Ângela, Jussara, né? Tiago, quem estava aqui ontem na reunião. Devemos realizar um exame honesto de todos os programas, atividades e estruturas congregacionais, avaliando-os pelo critério de crescimento do Evangelho. Quantos deles ainda são instrumentos úteis para a evangelização, acompanhamento, crescimento ou treinamento? Quantos deles? Há duplicação? Algumas estruturas ou atividades regulares perderam sua validade há muito tempo? Dizer sim a mais ministério pessoal, quase sempre dizer não a algumas outras coisas. Entenderam essa frase final? Dizer sim a mais ministério pessoal quase sempre significa dizer não a algumas outras coisas. Deixa eu trocar em miúdos. Dizer sim ao cumprimento da missão individual e pessoal significa que algumas coisas da treliça, da estrutura formal da igreja, precisam ser compactadas, precisam diminuir, precisam ser reduzidas, para que você disponibilize de tempo, tanto do ponto de vista da sua espiritualidade, leitura da palavra e oração em casa, como para que você possa atender aqueles que muitas vezes você está como instrumento nas mãos de Deus, fazendo discípulos para Jesus. Aí vamos começar aqui a gente a hipotetizar algumas situações, né? Um crente assíduo aos trabalhos da igreja, terça, quinta, domingo de manhã, domingo à noite, esses 4 compromissos. Ele é líder de uma sociedade interna ou de um ministério, então tem atividade na sexta ou no sábado, como no caso dos jovens, os adolescentes. Integra um outro ministério da igreja, que precisa muitas vezes de um treinamento, de uma reunião, ou usar quarta à noite. Quando você troca em miúdos, você percebe que a pessoa esteve terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo de manhã e domingo à noite, envolvido com o trabalho da treliça, com o trabalho formal. Mas aí, Deus lhe deu o privilégio de alguém no seu trabalho ouvir o Evangelho através de você e precisa semanalmente de uma visita sua, à noite, porque durante o dia a pessoa trabalha, à noite. Essa pessoa precisa de uma visita para você dar o discipulado para ela, para você acompanhá-la, para você fazê-la discípulo de Jesus. Onde é que você vai encontrar esse tempo? Aqui, vejam bem, irmãos, qual é a nossa tendência? Eu tenho me policiado nesse sentido. A nossa tendência como líder é preparar uma programação pensando nos ruins. Não é verdade? Infelizmente é assim. A gente faz uma programação muitas vezes pensando naqueles membros da igreja que não estão nem aí para a vida da igreja. Porque tem membro da igreja que não está nem aí. Não está nem aí, entendeu? Não quer nem... Assim, vem no domingo à noite, lá, aqui, ó, no finalzinho, ó, consumidores, né? Vem no domingo à noite, observa, verifica,
enfim, participa de um momento cultico, para ele. Quem é presbítero, quem é pastor, quem é diácono, não está nem aí, não faz diferença. Se a igreja está passando dificuldade financeira ou está sobrando dinheiro, não está nem aí. Se tem algum membro da igreja que está em necessidade, precisando, tem membro que não está nem aí para a vida da igreja. Mas às vezes a gente, como líder, tem a tendência de fazer a programação pensando neles, quando a gente deveria fazer o inverso. As programações da igreja deveriam ser feitas visando abençoar os bons membros, aqueles que participam, aqueles que chegam juntos. Aí deixa eu só citar para os irmãos uma situação minha aqui na igreja de Monteiro. Eu já pensei N vezes, e eu já disse isso aqui na igreja, em não fazer programação dia de sábado à noite especial, tipo aniversário da igreja, aniversário das sociedades internas. Eu já pensei várias vezes. Aí por que eu pensei nisso? Porque os bons membros não vêm? Não. Os bons vêm. Porque os ruins não vêm. Aí eu fico chateado com eles. Aí eu fico triste. Aí eu fico desanimado, porque eu preparo a programação, trago um preletor de fora, custoso à igreja, porque não pensem que a vinda de um preletor é barato, é porque nós pastores presbiterianos, nós viajamos para pregar nas igrejas sem cachê. Pensem que a gente dá cachê ou estipula, não é? Algumas igrejas às vezes têm condições e nos abençoam, dá o dinheiro do combustível, dá uma hospedagem, dá uma oferta. Algumas não têm, dá só o combustível, outras não têm e não dão nada. Quando viaja para pregar fora, investindo o nosso transporte, se desgastando fisicamente, é para abençoar uma outra igreja, e quando a gente traz é abençoado. Então, às vezes a gente faz uma programação para abençoar a igreja, para despertar, para a igreja e para aqueles membros que estão lá, né? Às vezes não querendo ouvir a palavra, porque estão com antipatia com a figura do pastor local, algo do tipo. Aí você traz um preletor, ora, quando chega no sábado à noite, o indivíduo não aparece na igreja. Aí você fica desanimado. Mas aí, em contrapartida, os bons vieram, foram abençoados, foram edificados. Mas o que é que impregna no coração da gente? O ruim. É uma tendência natural, irmãos. Quer ver? Isso que a gente está tratando, a treliça e a videira, esses conceitos, são abençoadores, são bíblicos. Irmãos, para impregnar na membresia da igreja, eu sei que vou levar anos. Agora, uma fofoquinha, uma mágoazinha, uma chateaçãozinha, um mimimi de um membrozinho da igreja, para afetar e alcançar um grupo e aumentar, são questões de dias. Por quê? Porque a gente é mais tendencioso a ficar com o ruim. Então, quando alguém chega e nos ensina o bom e diz, olha, vamos na quinta-feira, porque está sendo tão bons os estudos bíblicos, o indivíduo que não está vindo, agora, o indivíduo que está amargo, azedo, ele chega e diz, por que tu ainda está indo para a igreja? Deixa de ir para a igreja, para ouvir a mesma coisa, para ouvir aquele pastor, aquele presbítero, aquele irmão, aquele mesmo louvor, aquelas mesmas músicas, já há anos na igreja, aqueles mesmos cânticos. Deixa de ir. Aí disse, rapaz, é mesmo, né? Para deixar de vir numa semana para outra é ligeiro. Agora, o que não está vindo, para vir influenciado pelo bom, aí, meu amigo, rode. Não é? Então, é natural, é porque o nosso coração ainda regenerado, mas a gente é tendencioso a isso. A gente é por isso que Hebreus, não é, quando fala sobre raiz de amargura, fala que aquilo ali se enraiza, se aprofunda e contamina outros. Porque de fato, irmãos, é isso que acontece. Uma pessoa amargurada,
ela adoece a si mesma e ela procura adoecer outras pessoas. Para o caminho, irmãos, e aí Jesus já deixou isso muito claro, né? Para a perdição, a porta é o quê? É larguíssima. O caminho é largo demais, mas para o céu é estreito, é apertado. Esses dias eu estava conversando com Thaís e eu dizendo para ela: quando você chegar na universidade, minha filha, amigas para lhe chamarem para sexualidade fora do casamento ou antes do casamento, para fumar um baseado ou cheirar uma pedrazinha de crack, certo? Para ir para as baladas, para o happy hour, né? Sexta-noite, a curtida. Vai estar assim, ó. Agora, para chegar e dizer assim: Thaís, vamos estudar. Vamos estudar que a gente tem prova. Vamos estudar que a gente precisa passar nessa disciplina. Pouquíssimas. A influência para o mal, irmãos, sempre vem em maior proporção. E o nosso coração, que é pecador ainda, sempre é mais ávido por isso. Agora, para o bom, para o caminho direito, irmãos, é uma luta. É uma luta. São anos que você muitas vezes investe na vida de um filho, de uma filha, na vida de um amigo, de um irmão, de um familiar. Eu digo sempre aqui o seguinte, que a pessoa passando necessidade, dificilmente esses amigos mundanos chegam com uma cesta básica. Agora, para pagar uma garrafa de cerveja, uma dose de cachaça, não precisa muita coisa não. Há um indivíduo aqui na cidade, conhecido de muita gente, e sempre que eu passo nesse local onde ele fica, tem as garrafas de pitu, de cachaça. E eu fico pensando assim, certamente alguém deu dinheiro para ele comprar. Alguém deu dinheiro para ele comprar, que ele não roubou. Agora, se disser assim, esses que dão dinheiro para ele comprar a cachaça dele e continuar na destruição da vida, se chegar para esses, será, eu estou só hipotetizando, será que se nós chegarmos para esses e dissermos assim, olha, nós vamos interná-lo numa clínica, mas essa clínica é cara, mas a gente precisa pagar, vamos fazer uma cota aqui, em vez de pagar a cachaça para ele, vamos pagar uma clínica de tratamento intensivo? Será que todos que pagam a cachaça pagariam o internamento numa clínica? Entende, irmãos? Para o mal a coisa é muito rápida, é muito fácil, não faltam amigos, não faltam colegas, companheiros. Agora, para o bem, é escasso. É escasso. Então, voltando aqui para o ponto, irmãos, a gente, se quer investir em nossos ministérios pessoais, a gente não pode nortear a agenda da igreja por aqueles que de uma maneira ou de outra negligenciam. Por aqueles que de uma maneira ou de outra negligenciam. Que se você fizer, não participarão. Se você não fizer, também não fará nenhuma diferença. Você tem que pensar nos bons. E é esse o ponto que eu estou preocupado aqui na igreja. Não é com aquele que vem na igreja uma vez perdida. Eu lamento. Eu oro para que Deus desperte, inflame os seus corações. Mas eu vou viver a minha vida inteira, o meu ministério inteiro, com pessoas que às vezes até já fiz a minha parte e não quiseram. Eu tenho que me preocupar com pessoas boas que muitas vezes estão sem crescer tanto quanto poderiam, porque a treliça está sufocando. Porque a treliça está em cima ali, consumindo todo o nosso tempo. Eu queria, irmãos, aqui, fazer 2 cultos de oração na semana. E eu estaria até disposto de fazê-lo. Desde que
fosse um auditório num dia e outro auditório no outro dia. Agora, eu fazer 2 cultos de oração para as mesmas pessoas que vieram num dia virem no outro, eu fazer 2 estudos bíblicos para que as mesmas pessoas que vieram num dia, elas venham no outro dia. Não sei se eu estou conseguindo me fazer entender. Mas o que eu quero mencionar, irmãos, é que a gente tem que pensar a igreja com base nessa treliça e na videira, e pensar naqueles que têm vivenciado o dia a dia da igreja, naqueles que crescem e que poderiam crescer muito mais. E aí a gente vai chegar num ponto, mas eu posso até antecipar, para pregador e treinador. Como é que eu consigo treiná-los? Como é que eu consigo treiná-los se, a gente vai ver isso no tópico seguinte, se eu estou assoberbado com atividades e programas e cobranças e necessidades? Como é que eu vou fazer isso? Vamos tentar exemplificar aqui, irmãos. Eu preciso dar um curso, é uma hipótese, tá certo? Eu preciso dar um curso, uma reciclagem sobre o papel do presbítero. E aí eu olho a minha agenda e a agenda do conselho da igreja e verifico que não tem brecha. Aí eu vou e digo assim, vou tirar a quinta-noite. Quinta-noite eu vou subir para uma sala com o conselho e nós vamos treinar. Aí por outro lado eu digo, mas se eu tirar o conselho da igreja na quinta-feira, quem é que vai segurar a doutrina da igreja? Quem é que vai dar o estudo bíblico na quinta-feira à noite? Entende, irmãos? São essas coisas que a gente precisa repensar a vida da nossa igreja. E o culto doutrinário, a despeito de nós transmitirmos e ter um alcance maior do que os membros da nossa igreja, mas o culto doutrinário é para a gente também estudar a palavra de Deus e checá-la. Ou checar a igreja à luz da palavra de Deus. E se nós checarmos, irmãos, talvez nós estejamos com uma treliça muito inchada, mas com a dificuldade de ver as videiras, os ramos, cobrindo essa treliça. O ideal é que a videira ofusque a treliça. É que a gente olhe lá para aquela imagem primeira e não consiga nem identificar onde é a treliça. Só a videira toda verdinha, os ramos espalhados, cobrindo a parede, o muro. E não o contrário. Treliça extremamente bonita e a gente tendo dificuldade de enxergar os galhos muito pequenos saindo aqui e acolá. Então essa pergunta que eu deixo hoje para a nossa reflexão, né? E esse ponto. Quantas dessas atividades deixaram de ser úteis para evangelização, acompanhamento, crescimento ou treinamento? Irmãos, e aqui eu quero chegar então ao final, Deus não unge métodos, Deus unge pessoas. Deus não unge a SAF, Deus não unge a UPH, Deus não unge o Ministério de Jovens ou de Adolescentes, a UMP, o Ministério de Adolescentes, o Departamento Infantil. Deus unge as irmãs que compõem a SAF. Deus unge os jovens que compõem a UMP, os homens que compõem a UPH, os adolescentes e crianças que compõem o Ministério e o Departamento Infantil. O que é que eu estou querendo dizer com isso, irmãos? Que a gente não pode se agarrar às estruturas, aos métodos, porque com o decorrer do tempo eles podem precisar de uma reformulação.
O que é que a gente precisa se apegar? É ao princípio. O princípio, esse é atemporal, esse é eterno, e ele é supracultural. Não é acultural, viu? Os princípios de Deus são supraculturais. Eles estão acima da cultura, mas eles se aculturam também. Eu vou dar um exemplo, inclusive, os irmãos sabem que eu vinha fazendo, ano passado, mesmo virtualmente, uma pós-graduação na área de missões. E a gente pagou um dos módulos sobre missões transculturais, ou seja, missões feitas em outras culturas. Aí, inclusive, a Igreja Presbiteriana do Brasil tem uma agência chamada APMT, Agência Presbiteriana de Missões Transculturais, que antigamente era chamada de Junta de Missões Estrangeiras, era JME. Aí o PB mudou para uma agência, então é APMT. A gente tem a JMN, Junta de Missões Nacionais, essa que nós somos parceiros em Sumé, em Serra Branca, em São João do Cariri, que plantam igrejas no Brasil, e a APMT, que plantam igrejas fora do Brasil, mas também no Brasil. Aonde? Onde a cultura é diferente. Entre os indígenas, o reverendo Ronaldo Lindório coordena uma equipe de missionários que plantam igrejas entre os ribeirinhos, lá em Amazonas. E assim sucessivamente. A gente tem também aqui regiões, inclusive uma colega de turma foi para trabalhar com indígenas aqui no interior do Pernambuco. E a gente percebe, irmãos, que o Evangelho, ele é supracultural, está acima da cultura, mas ele se acultura, ou seja, ele se contextualiza a realidade em que ele está sendo inserido. Deixa eu só exemplificar um pouquinho isso para os irmãos. Eu vou tratar de trajes, mas a gente poderia tratar de várias outras coisas. A gente vinculou, Caio sabe muito bem disso, né, Caio? A gente vinculou a ideia de que o pastor tem que usar paletó e gravata. Mas eu pergunto, irmãos, de fato isso faz parte, ou isso é algo bíblico? É algo necessário do ponto de vista bíblico? Não. Tem até uma música, né? De forma cômica, né? Prega paletó, né? Porque há movimentos aí que, se o cara não tiver de paletó e gravata, não lhe é dada a oportunidade de pregar. Irmãos, a questão cultural, inclusive norte-americana, né? Que nós trouxemos para cá. Os americanos usam, os executivos, né? Usam paletó e gravata e tal, e a gente trouxe para cá e a gente usa. Há algum problema? Não há nenhum problema. Mas deixa eu só falar para vocês. Durante o período pós-reforma protestante, a gente vai ter as vestimentas de fato conectadas à vida do religioso. Exemplo, colarinho clerical. Aquela camisa, né, que os padres católicos usam, mas aquela camisazinha aqui sem a gola, né, sem esse tipo aqui de gola só, e aquela peçazinha branca. Aí a cor da camisa não importa muito, o que importa é o colarinho aqui, branco, porque aquilo ali religiosamente apontava para a pureza do Evangelho, o branco, vestiduras brancas, não é a linguagem do Apocalipse, não é? O branco dá a ideia de não sujeira, de pureza. Aí o que é que acontece? Se eu usar, eu tenho até uma camisa, nunca usei aqui em Monteiro, mas eu tenho uma camisa de colarinho clerical. Se eu usar num domingo, eu um dia brinquei aqui com alguns, eu disse assim, qualquer domingo desse eu vou, quando eu comprei a camisa, qualquer domingo desse eu vou usar. E teve pelo amor de Deus, aí vão chamar o senhor de padre aqui na cidade. Questão cultural. Ou a toga, né, ou a estola, não é? Como alguns e algumas igrejas naturalmente utilizam. Certo? Mas o que eu estou querendo dizer, irmãos, é que o Evangelho está acima disso, isso é uma questão de cultura.
É a questão de cultura. Você vai usar paletó e gravata ou uma toga, algo do tipo, num calorzão desse que a gente está vivenciando? Qual o problema de ir sem paletó, de usar uma gravata ou de usar só uma manga longa? A gente não pode, irmãos, trazer questões culturais e colocá-las acima do Evangelho. Mas elas podem, ou o Evangelho está acima da cultura. E ele se contextualiza. Ele se contextualiza. Em que sentido? Nesse sentido. Aqui eu usei o exemplo o exemplo de roupa, mas a gente poderia falar N exemplos. É só para a gente entender que o Evangelho ele está acima da cultura. E que ele, muitas vezes, e aí vem a expressão de Paulo, né? Me fiz de tudo para com todos, com o fim de alcançar a todos. Não é? Então, a gente precisa refletir e digerir essas ideias na nossa mente. Deixa eu só fechar aqui com essa frase, irmãos. Liberar algum tempo na agenda, vejam bem, pode nos deixar com o sentimento de que estamos sobrecarregados com a quantidade de trabalho de pessoa que há para ser feito. É por isso que nós precisamos de cooperadores, não é? Liberar algum tempo na agenda pode nos deixar com o sentimento de que estamos sobrecarregados com a quantidade de trabalho de pessoa que há para ser feito, mas é por isso que nós precisamos de cooperadores. E aí, na próxima quinta, a gente vai adentrar, então, esse aspecto da necessidade, da importância dos cooperadores, inclusive dos erros que nós cometemos ao escolher os cooperadores e das características que os cooperadores precisam ter para serem bênção no reino de Deus e na igreja do Senhor. Amém? Alguma dúvida, irmãos? Algum comentário? Tranquilo? Vamos ficar em pé, vamos orar? Deus amado, nós te louvamos, te agradecemos por essa noite, por esses momentos aqui juntos. Pedimos que o Senhor a cada dia clareie o nosso entendimento, a nossa compreensão, de modo que nós entendamos a essência da vida cristã. Nos ajuda, Senhor, a desconstruir qualquer conceito equivocado, deturpado, ó Pai, que ao longo da nossa formação cristã tenhamos feito, e nos ajuda, Senhor, a voltarmos à prática das disciplinas espirituais tão necessárias e fundamentais, como a oração, como a leitura da Tua Palavra, como a vida congregacional, e nos ajuda, Senhor, a sermos fazedores de discípulos Teus. Capacita-nos, nós te pedimos em nome de Jesus, nos conduz em paz aos nossos lares nessa noite e nos dá a Tua graça, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos,